Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Hoje um vídeo bacana de se fazer. É um vídeo para explicar para vocês o porquê de hoje ser, hoje dia 20 de agosto, ser o dia do maçom, o dia utilizado ou definido para comemorarmos o dia do maçom. Vamos lá, gente. Isso começou em 1957, numa assembleia realizada na Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Para quem não sabe, a CMSB é a confederação que responde pelas grandes lojas, tá, gente? Então, em uma assembleia em 1957, ela definiu que dia 20 de agosto seria a data no Brasil comemorativa do Dia do Maçom. Porém, gente, em virtude de diversos motivos, um deles a ditadura, os estados brasileiros só começaram a adotar esse dia como oficial, né, para o Dia do Maçom, o seu calendário oficial, a partir da década de 80. E só lá em 2010 que o Brasil, né, o país, transformou isso em lei, né, então uma data oficial para o calendário brasileiro, sendo o dia 20 de agosto como o Dia do Maçom. Legal, né? Bom, então, oficialmente hoje, dia 20 de agosto, é o Dia do Maçom para a República Federativa do Brasil. Agora vem uma polêmica, como todos os assuntos da maçonaria tem que envolver polêmica, por que não o dia de comemoração do maçom não ia envolver, né? Vamos lá. Dia 20 de agosto foi eleito, então, o dia do maçom. Mas por que foi eleito o Dia do Maçom? Para eu explicar o porquê, eu tenho que explicar o calendário maçônico, um pouquinho do calendário maçônico. A maçonaria não utiliza para datar seus documentos ou seus eventos, seus acontecimentos, o calendário gregoriano que foi promulgado pelo Papa Gregório VIII em 1582. Esse calendário, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, diz que o marco inicial, né, o marco zero, é o nascimento de Jesus Cristo, então é o ano zero. A maçonaria não utiliza esse calendário para datar as suas coisas. Ela, assim como na Bíblia e em outros diversos livros sagrados, disse que o calendário começa aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E aí existem algumas variações nisso, né? 4.000 anos antes, 4.023 anos antes, 4.000 e alguma coisa anos antes, enfim, mas por volta de 4.000 anos. E esta bagunça, esta confusão, gera diversas histórias controversas com base nos motivos pelos quais o dia 20 de agosto é o Dia do Maçom. E eu vou explicar aqui por quê. Ocorreu no 20º dia do 6º mês do ano 5.822 do calendário maçônico, uma reunião maçônica lá no Rio de Janeiro, com a participação do irmão Gonçalves Ledo, e nessa reunião, em discurso, ele citou a importância e a necessidade do Brasil declarar independência e nomear também, em contrapartida, o Dom Pedro como sendo nosso imperador. O fato, gente, é que essa discussão, esse incentivo da maçonaria para a proclamação da independência já é algo que vinha ocorrendo há bastante tempo dentro da maçonaria e, logicamente, com a participação do Dom Pedro. Tá? Então não foi uma novidade, não foi algo que aconteceu naquela reunião. É algo que já vinha sendo discutido, a necessidade já estava aos olhos de todos já naquela época. Tá? Mas eu vou explicar para vocês então um pouquinho dessa confusão toda. Então vamos lá. A data que foi na ata dessa reunião, dessa assembleia maçônica, estava lá, 20º dia do 6º mês do ano 5.822. Porém, isso pode nos remeter a 4 possíveis datas do calendário gregoriano para essa reunião ter ocorrido. Primeira data seria dia 20 de junho do calendário gregoriano de 1822, que é o calendário, se a gente utilizar a metodologia utilizada pelo Anderson para o calendário maçônico. Então daria aqui dia 20 de junho, o junho sendo o 6º mês, levando em consideração que o ano começasse em janeiro, né? Aí existe um calendário que é utilizado hoje pelo rito moderno, era já também utilizado pelo rito moderno, e era o rito utilizado na sessão específica, essa do Gonçalves Ledo, que dizia que o 20º dia do 6º mês do ano 5.822
seria, transformando para o nosso calendário atual, dia 20 de agosto de 1822. Olha a confusão, né? Já pulamos aí 2 meses da primeira opção. Também existe, e é utilizado por muitos irmãos, o calendário judaico, que existe toda uma fórmula aí para se calcular o ano direitinho, o ano, dia e mês do calendário judaico, mas fazendo essa conversão, a data dessa reunião teria ocorrido dia 6 de setembro de 1822. E também existe o quarto e último calendário utilizado pelo rito adoniramita, que diz que neste dia desta ata, dessa reunião, teria sido dia 9 de setembro de 1822. Pois bem, olha que bagunça, né, gente? 4 datas para a gente tentar entender quando foi efetivamente no nosso calendário essa reunião. Se você olhar as demais atas que existem publicadas lá, inclusive a ata de fundação do Grande Oriente do Brasil, você vai, estima-se, né, você refazendo essas contas, que o calendário utilizado pelo rito adoniramita tenha sido o calendário utilizado para datar essa sessão que acabou originando aí, sendo motivadora do Dia do Maçom. Mas, como é que pode? Você está falando que essa assembleia ocorreu dia 9 de setembro, mas a independência foi proclamada dia 7 de setembro. Pois é, né, gente? Hoje, em 2019, algo que acontece do outro lado do mundo, ou no outro bairro, ou em outra cidade, a gente fica sabendo em instantes pela internet. Mas em 1822, não tinha nem pombo correio, né, gente? Então não tinha como uma pessoa que estava em São Paulo saber de um fato que estava ocorrendo no Rio de Janeiro num período curto de tempo. Demorava para a notícia chegar. E como eu citei aqui no comecinho do vídeo, isso não era um assunto, não era uma novidade na maçonaria se discutir sobre a independência do Brasil. Isso é algo que já vinha amadurecendo dentro da maçonaria. E 2 dias após D. Pedro ter efetivamente proclamado a independência do Brasil em São Paulo, houve essa reunião lá no Rio de Janeiro e proclamou-se lá também, então, a independência do Brasil. Mas o fato, gente, é que eu quis contar isso para vocês entenderem um pouquinho dessa história, porque cada um fala de um jeito, né? Essa é a história oficial, essa é a história que você vai encontrar documentada nos sites das potências, por exemplo, e essa é a história mais coerente para mim, tá? Mas o fato, gente, é que tudo isso não importa, né? O importante é que hoje é dia 20 de agosto, dia do maçom, é o dia que a gente tem que usar para refletir, além de comemorar, é o dia que a gente tem que utilizar para refletir os motivadores que nos fizeram entrar na maçonaria, que nos fizeram tornar-se maçom, aproveitar para alinhar nossas expectativas, colocar a cabeça no trilho da maçonaria de novo, se é que já não está, e é esse o real e o motivo mais importante, né? Essa confusão aí de data pouco importa. O importante é comemorar hoje e revalidar, né? Reafirmar os seus compromissos maçônicos perante os nossos irmãos maçons e perante a sociedade. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido essa confusão do Dia do Maçom e parabenizar a todos os irmãos aqui que estão assistindo o vídeo pelo seu dia. Vamos em frente, que a maçonaria é isso, né? Um tríplice fraternal abraço e até o próximo vídeo.